Hoje a gente vai retomar a discussão, a gente quer entender melhor sobre, a gente falou na semana passada de organizar tudo num lugar só, né, entender o que a gente tem, e hoje a gente quer começar a pensar como que a gente faria essa organização. Então, vamos direto, a gente vai mudar um pouquinho, é muito rico essa discussão pós a nossa fala, a gente quer aumentar isso, então a gente vai diminuir um pouquinho as nossas falas para ver se sobra pelo menos uma boa meia hora de conversa para o final. E, na verdade, nós vamos fazer em blocos, então o Jorge vai falar primeiro e o Marcos Issa segundo, depois a gente vai fazer um período de perguntas e depois entrará eu e a Joana e o Gabriel e daí mais um período de perguntas. Então, acho que a gente espera ter uma troca bastante legal com vocês. Tem sido muito legal ter todas as perguntas que vocês têm feito. Então, vamos direto, vou mergulhar com o Jorge. Queria só apresentar. Obrigado, Jorge, por sua presença. O Jorge é mestre em gestão de documentos e arquivos pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Unirio, especialista em arquivos e direitos humanos pela Universidade Autônoma de Barcelona, bacharel em arquivologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, autor do livro Existir em Bits, Arquivos Pessoais Nato-Digitais e seus desafios à teoria arquivística, publicado pela Associação de Arquivistas de São Paulo, atualmente é analista de documentação da Federação Brasileira de Bancos. Obrigado, Jorge, estamos ansiosos para ver o que você trouxe para a gente hoje. Boa tarde a todos. Eu que agradeço, Milar, pelo convite do IMS. E eu gostaria de começar dizendo que essa iniciativa, a iniciativa desse seminário é muito importante porque, numa perspectiva arquivística, as fotografias são os documentos mais difíceis de tratar. Isso é quase unanimidade dos profissionais que lidam com os arquivos, né? E por duas razões principais. Primeiro, porque elas costumam ser numerosas, principalmente no contexto da tecnologia digital. E segundo, porque elas são de difícil identificação. Então, quando a gente está falando de uma disciplina ou área como arquivologia, para qual o contexto de produção é fundamental para a compreensão do documento fotográfico, ou seja, para compreender o que essa fotografia evidencia para além do seu conteúdo, a identificação é uma função bastante importante. E essa função é uma das etapas do que a gente entende como organização. Por isso é necessário que instituições de guarda forneçam orientações, principalmente aos produtores, né? Como num evento como esse seminário. Alinhado um pouco com o que foi dito nos encontros anteriores, muitas vezes a preservação das fotografias em sua totalidade, sejam analógicas, mas principalmente digitais, é vista como a própria organização. Isso é uma fala do Ancona, e se dá tanto no âmbito do produtor quanto no âmbito das instituições de guarda. E, como o Michel Lobo falou, guardar tudo, sem um esforço de mínimo de organização e contextualização, é terminar por não guardar nada, né? Primeiro porque o acesso ele depende diretamente de como eu organizo os meus materiais. Se eu não organizo, a recuperação dessas fotografias se torna bastante difícil. E segundo, porque no contexto digital, a presunção de autenticidade ela está diretamente relacionada ao modo como esses documentos foram criados, mantidos e preservados. Então, nesse sentido, minha fala ela não pretende entrar propriamente nas ferramentas que podem auxiliar na organização, mas sim apresentar o que pode ser entendido como organização, algumas ações que podem ser consideradas como suas etapas e alguns pressupostos que podem nortear o processo no contexto de cada um. Então, a gente pode entender a organização como um conjunto de ações gerenciais e técnicas aplicadas aos documentos fotográficos, e que deve se iniciar antes da distribuição de dispositivos de armazenamento. Eu percebo que as pessoas, quando pensam em organização de fotografia, elas estão muito preocupadas em onde armazenar, né? Como se o armazenamento fosse a própria organização. E não, né? A organização ela tem um duplo objetivo, que é facilitar o acesso a essas informações e a consulta, e, por outro, garantir a preservação. Porque, muito possivelmente, como a gente vai ver no encontro mais para frente sobre preservação, para preservar algo, você precisa tornar aquilo detectável e acessível, né? E isso vai exigir que você tenha uma abordagem coerente sobre desenvolvimento, organização, arranjo, descrição e métodos para acessar essas fotografias.
A gente viu com o vídeo da Patrícia Felipe, no último encontro, que há uma diversidade de estratégias de organização de fotografias digitais no âmbito pessoal. Mas uma possível sequência para o que a gente está chamando de organização pode ser identificação, planejamento, avaliação e seleção, que são duas operações fundamentais quando a gente está falando de fotografia digital, classificação ou arranjo, descrição e aí sim armazenamento e medidas de preservação dentro desse escopo do que seria a organização. Vale observar que no universo digital muitas dessas operações elas podem ser feitas de maneira concomitante, mas a ideia aqui não é apresentar uma receita, como eu já falei, e sim indicar algumas possibilidades para que cada um possa, a partir dos seus recursos, e isso é muito importante, pensar a própria organização. E, em muitos casos, é muito mais simples começar pequeno, né, e implementar ferramentas e práticas acessíveis e comuns para rastrear informações digitais, usando o próprio sistema que você está administrando e não pensando em ferramentas sofisticadas que acabam impossibilitando, né? De repente, no momento eu não posso ter um software que faça esse gerenciamento, mas eu posso começar a implementar algumas medidas com o sistema operacional que eu utilizo, né? E aí o ponto de partida, que dialoga principalmente com o encontro passado, é a identificação, que seriam 3 perguntas, né? O que eu tenho, de onde vem e onde isso está. O objetivo dessa etapa de identificação é identificar o que se tem de documentos fotográficos, de onde vem, e sistematizar essas informações que vão subsidiar o quê? O planejamento, né? Que seria com os recursos que eu tenho, o que eu posso fazer, né? Então, essa seria uma segunda etapa, né? E esse planejamento consiste em pensar um plano de ação a partir dos recursos que eu tenho. Então, com o conhecimento que eu tenho, com os recursos tecnológicos que eu tenho, o que é possível fazer com isso que eu tenho, né? Então, eu mapeio de onde eu recebo isso, onde eu produzo isso, onde isso está, e dou uma olhada no que eu tenho de recursos para pensar como eu posso proceder a organização. Então, uma vez que eu tenho esse planejamento mínimo, que não precisa ser uma coisa tão elaborada, eu posso partir para o que eu considero uma das etapas mais importantes, que é a avaliação e seleção. O que é importante guardar, né? Essa seria a pergunta dessa etapa. Então, a avaliação e a seleção são 2 etapas que têm por objetivo reduzir o volume dos documentos e investir recursos na organização daquilo que realmente importa. Então, alguns estudos vão apontar algumas categorias de valor que podem ajudar o produtor a pensar o que é passível de descarte, né, e o que deve ser guardado, como valor identitário, valor de memória pessoal, valor histórico pessoal e familiar, valor emocional, mesmo valor funcional e, por fim, um valor de legado, né? Principalmente relacionado à carreira. E aí, feita essa avaliação, a gente pode pensar numa estrutura de classificação ou arranjo, né? Que aí seria propriamente como eu vou organizar isso que eu tenho, né? Se a gente for pegar uma definição mais teórica, o arranjo é uma sequência de operações intelectuais e físicas, porque além de eu determinar uma estrutura lógica, eu vou pensar numa distribuição física, né, dessas fotografias. Então, começando bem simples, pensar num sistema operacional, que estrutura de pastas eu posso criar para distribuir essas fotografias de maneira lógica, né? Então, seriam essa sequência de operações intelectuais e físicas que visam a organização dos documentos, de acordo com um plano previamente estabelecido. Os documentos podem ser distribuídos a partir de estrutura, função, atividade, mas a gente vai falar como simplificar isso um pouco, né? Então, essa é a etapa assim, que é o cerne da organização, né? Eu vou definir como eles vão ser organizados e é muito importante que os critérios escolhidos para classificar esses documentos, que eles consigam refletir um pouco do contexto de produção. É muito comum a gente pegar um conjunto de fotografias, passado um tempo, assim, se distanciando do momento da produção, e não conseguir contextualizar como aquilo foi produzido, né? Então, é importante pensar uma estrutura de classificação que consiga dizer um pouco sobre esse contexto mais funcional das fotografias,
para além do conteúdo. E aí um exemplo, assim, ao invés de pensar em critérios muito sofisticados, como âmbitos da vida para distribuir as fotografias, eu posso pensar bem simples e distribuir, por exemplo, em pastas cronológicas por ano, e dentro disso eu distribuo o evento que deu origem àquelas fotografias. Isso já me permite uma contextualização mínima para além do conteúdo, né? E aí, feito essa distribuição numa estrutura lógica, eu posso refinar o meu acesso na etapa seguinte, que seria a descrição. Então, a pergunta dessa etapa seria como recuperar isso, né? E a descrição ela vai ser uma etapa fundamental para você selecionar, identificar e localizar documentos fotográficos, né? Pensar muitos usos assim, a partir disso, né? E é uma etapa para eu expor as características daquele documento. A gente, no contexto digital e no âmbito do produtor, a descrição, diferente da descrição feita numa instituição arquivística, que a gente vai falar de instrumento de pesquisa, como índice, catálogo, no âmbito do produtor a gente vai relacionar essa descrição muito mais com preenchimento de metadados, que é um assunto que eu acho que vai ser endereçado um pouco pelo Marcos Issa, mas de maneira geral, os metadados eles seriam dados estruturados que descrevem e permitem encontrar, gerenciar, compreender e preservar esses documentos, né? Então, são informações que são legíveis por máquina ou por humano, e a gente pode distribuir esses metadados em duas categorias principais. Assim. A gente teria metadados de identidade, data, hora, autor, e metadados de integridade, como escala de cor, tamanho. A gente viu um pouco disso com o exemplo que a Joana trouxe, né? Aquela coisa de eu envio uma foto pelo WhatsApp, eu envio uma foto pelo e-mail e a estrutura de cor ela se muda. São meios que transmitem a fotografia, mas que alteram esses metadados, né? Então, muitos desses metadados eles são preenchidos automaticamente no momento da captura, mas eu posso utilizar algumas ferramentas, e, de novo, eu acho que o Marcos pode falar um pouco sobre isso, algumas ferramentas que podem, na verdade, sofisticar um pouco esse preenchimento de metadados. E aí, só então, que eu vou me preocupar propriamente com o armazenamento, né, onde guardar isso, e pensar, então, em estrutura de silos, né, que dispositivo eu posso usar para preservar isso, e, por fim, pensar em medidas contínuas de preservação, né? Seriam as duas etapas da organização. E aí, lembrando, assim, bem de maneira muito básica, porque isso acho que vai ser abordado com maior profundidade, a preservação digital ela vai ser um processo contínuo de compreensão dos riscos que você enfrenta quando está lidando com material digital, e ela só é possível quando eu me preocupo desde o início da produção. Não posso me preocupar com a preservação só no final, né? Então, eu acho que esse conjunto, assim, passado muito rapidamente, a gente pode discutir no momento das perguntas, eles constituem o que a gente entende como organização. E acho que eu encerro aqui e me disponibilizo para entrar em algum detalhe, caso alguém queira. Maravilha. Obrigado, Jorge. A gente já tem umas perguntas, mas vamos passar para o Marcos para ver se acumula um pouco mais e a gente faz uma pausa para responder as perguntas. Beleza, Marcos. Fotojornalista, trabalhou em grandes jornais e revistas, fundou a agência Argus Foto em 1995, desenvolveu o banco de imagens online com participação de diversos fotógrafos. Migrou muito cedo para o digital, logo começou sua preocupação com a organização e preservação digital. Desde 2007, ministra curso de Lightroom, fundou a Prata Pixel, especializada em digitalização de fotografias. Em 2015, graduou-se em Biblioteconomia e Ciência da Informação na FESP. Marcos, obrigado pela sua presença, estamos ansiosos também para te ouvir. Vamos lá. Boa noite, todo mundo. Obrigado pela presença, obrigado, Milá, obrigado, Joana, agradeço ao IMS. Acho que esse encontro os encontros estão sendo muito legais e eu estou ansioso para continuar assistindo todos eles. Então, vamos lá. Eu preparei uma apresentaçãozinha aqui, deixa eu colocar na tela, só. Foi? Maravilha.
Então, dando continuidade ao nosso encontro, eu pesquei algumas frases que foram faladas nos encontros anteriores. Algumas coisas que eu acho que foram importantes. Por exemplo, a Joana falou, acho que foi a Joana que falou, que mais de 1 trilhão de fotos novas são produzidas anualmente. Isso dá mais ou menos 3,3 bilhões de fotos novas por dia. Considerando que a humanidade hoje tem, sei lá, 7 bilhões de habitantes, dá quase meia foto por habitante diariamente. É uma monstruosidade de fotos. Milar falou uma coisa super importante, que eu vou tocar nesse ponto bastante hoje aqui, que é o centralizar para organizar. Você não consegue organizar um acervo se ele não tiver centralizado. Eu lembro de uma experiência que eu organizei um acervo de uma instituição grande e eu tinha fotos em HDs em diversos departamentos, em diversas estantes, HDs, CDs, DVDs. A primeira coisa que eu fiz foi reunir tudo, para a partir dali começar a pensar em como trabalhar com aquele material. Bom, coisa importante que foi falada, preservar não é barato. Infelizmente, a gente tem todo um procedimento que é constante na preservação digital. Não adianta falar, fiz e acabou, né? Então, isso vai ser falado mais ali na frente, mas eu quis ressaltar aqui. Perder algum arquivo pode sair muito caro. Volta e meia alguém me liga, Marcos, perdi meu HD, deu pau, você sabe quem recupera, tal. Sai muito mais barato você ter 2 HDs, ter o backup. Se você vai tentar recuperar um HD, primeiro que você normalmente não consegue recuperar ele inteiro, e se consegue, vai sair muito mais caro que um HD novo. Então, o certo é a gente ter sempre 2, 3 cópias de cada arquivo. Tá? Eu também já foi falado aquele esqueminha 3, 2, 1, não vou repetir isso. E alguém falou que a pandemia é uma oportunidade para organizar. Então, vamos aproveitar que está todo mundo em casa e meter a mão na massa. Esse slide não precisa nem estar aqui, porque eu acho que ninguém aqui que está assistindo tem um desktop desse jeito, a mesa de trabalho tão bagunçada e tal. Mas eu botei só de farra. Claro que está todo mundo mais ou menos organizado, ninguém tem coisa parecida com essa, né? Gente, só uma coisa, desktop assim, o computador fica muito lento, além de você não encontrar nada, tá? Então vamos lá, vamos começar a falar de como organizar. Uma maneira de organizar é automaticamente. Eu entrei lá no meu Google e descobri que ele tinha organizado tudo isso para mim. As fotos de celular, elas sobem para o Google. E ele cria, a partir de alguns critérios que eu vou falar, pastinhas. Por exemplo, ele organiza por alguns são basicamente 3 critérios. A localização, utilizando o GPS que está gravado nas imagens. Especialmente celular tem sempre GPS, as câmeras algumas têm, outras não têm. Então, ele consegue organizar por localização. Outra maneira de organizar é por data. O celular tem sempre data, a foto está com data embutida. Vou falar sobre isso melhor ali na frente, como é que embute alguma coisa na imagem. E ele consegue organizar cronologicamente. E a terceira maneira, que é a coisa mais bacana que eu acho que eu vejo nesses softwares como o Google Fotos, é a organização por assunto ou por reconhecimento facial. Por assunto, através oh meu Deus, inteligência artificial, ele consegue ler a imagem e dizer milhões e milhões e milhões ou bilhões de fotos para poder entender em caixinhas, em gavetas, como você pode ver nessa imagem aqui. Isso é feito automaticamente. O Google vai lá e reconhece o que tem na foto e cria uma pasta com fotos de nevoeiro, de geleira, de cachoeira, ou de flores. Essa foto, por exemplo, ele classificou como flor. Por quê? Porque tem uma florzinha na toalha. Quer dizer, o automático é muito legal, faz um belo trabalho. Eu fiquei até muito impressionado de ver coisas como essas. Mas ele erra. Ele erra. Então, é uma maneira de organizar para quem não quer ter trabalho. Se alguém quer ter o mínimo trabalho, quer suar um pouquinho para ter uma organização melhor,
Aí a gente vai passar para métodos mais avançados, que é o que eu vou começar a falar agora. Bom, a primeira coisa, centralizando, vai ter uma pasta-mãe, vai ter um lugar onde são todas as fotos, que você vai subdividir e organizar por pastas. Isso pode ser feito de várias maneiras também, cada um vai escolher o critério que parece mais importante. Por exemplo, ordem cronológica, ou por assunto, ou cronológica mais assunto, enfim, tem várias maneiras de organizar. Isso lembra demais a estrutura que a gente fazia para organizar o acervo físico. Você tinha aquele gaveteiro de aço, gaveteiro 1, gaveteiro 2, gaveteiro 3, gaveta 1, 2, 3, 4, aí você ia na pasta XYZ e achava lá o tipo de foto que você estava procurando, o documento que você está procurando. Esse tipo de organização é muito comum e é velha. E a maneira que eu acho mais legal de organizar é por metadados. O que é metadado? É uma informação sobre alguma coisa, dado sobre dado. Então, quando eu olho essa imagem aqui, o que está faltando nessas latinhas? Informação. Se eu não tenho informação, não tenho metadado, só tinha um jeito de eu descobrir o que era o que, abrindo cada latinha. O rótulo da lata é um metadado. Na fotografia, a gente todo arquivo de imagem é formado por aquela combinação de 0 e 1, tal, mas ele também tem um espaço, o JPEG, o TIFF, ele tem um espaço para texto. E esse texto é são conjuntos de informações que são os metadados. Isso está embutido dentro de cada foto. Tem dois tipos de metadados para fotografia que eu vou falar aqui, que é o EXIF e o IPTC. EXIF, o que é? São metadados, são informações que a câmera grava automaticamente. São informações técnicas. O modelo da câmera, o número de série, o GPS, a lente, a velocidade da foto, se usou flash, não usou flash, todas as informações técnicas automaticamente. E a gente não mexe nisso. Você nem olhou, mas está lá na tua foto. E o outro tipo de metadado, que é o que me interessa mais, é o IPTC. Por quê? O IPTC são coisas que você vai escrever, informações que a gente vai embutir nas nossas fotos. E essa informação vai ficar dentro da foto. Se eu mando essa foto por e-mail para alguém, a informação vai junto. Ela não está numa base de dados separada do arquivo. Ela está dentro do arquivo. Então, é uma informação muito mais robusta, importante, mais... E a fotografia permite todo tipo de fotografia, todo tipo de arquivo fotográfico pode ter metadados embutidos. Bom, então a gente organiza o conjunto de fotos de diversas fontes, diversos HDs, CDs, DVDs, não sei qual é as origens, onde a gente guarda as fotos. Esse assunto vai ser falado mais na frente outra vez. Aí você faz aquela estrutura de pastas, e aí você tem que renomear os arquivos para que não hajam dois arquivos com o mesmo nome no nosso acervo. Então, aquele número que a câmera grava, IMG001, se você não modificar esse nome, não renomear essa foto, você vai ter vários arquivos IMG001 daqui a um tempo. E dois arquivos com o mesmo nome, eles podem sobrescrever no computador. Você pode perder um dos arquivos. E vira uma bagunça. Então, todo arquivo tem que ter uma identidade única, um número, um nome, que nunca mais vai se repetir. Uma outra oportunidade, a gente tenta falar melhor como fazer isso. Não dá tempo de fazer isso agora. E a outra coisa super importante é você embutir metadados, fazer a descrição das imagens, como falou o Jorge. Então, voltando, desculpa. Esse conjunto de tudo que você tem, de todas as suas fotos, vindas de diversas fontes, diversos diretórios, com todos os arquivos renomeados, identificados e informações embutidas nos arquivos. Só que, se eu quiser encontrar alguma foto nisso tudo, eu preciso catalogar esse acervo inteiro. Eu sou um cara que tem dezenas de HDs. Muitos de vocês devem ter também. Ou se não tem hoje, vão ter amanhã. Porque o número de fotos vai crescendo, crescendo, crescendo. E ainda não inventaram um negocinho desse tamanho que pode caber todas as fotos da nossa vida. Então, a gente tem que ter vários HDs. Uma coisa que não sei se já foi falado, saber também que HD dá pau. Todo HD dá pau. Nenhum HD vai durar muitos anos. O tempo de vida útil de um HD é, em média, 5 anos, dizem os especialistas. Então,
é de assustar. A gente tem que pensar na preservação digital, nas estratégias. Isso vai ser falado mais na frente também. Então, eu estou fala, mas eu queria mostrar que a importância do catálogo. Não adianta eu ter todo esse conjunto super bem organizado se isso não for catalogado. Num catálogo, eu uso o Adobe Lightroom. No Lightroom, eu coloco todas as... Eu tenho catálogo com 300 mil, 400 mil fotos. Eu faço uma busca e ele me diz em qual HD que aquela foto está. Então, eu plugo o HD e eu estou com a foto original na mão. No catálogo que a gente tem, é um preview da foto. É um fantasminha dela, não tem o original. Então, o catálogo ele vai remeter para o original. Como você tem um catálogo de roupas, você não tem a roupa ali, você tem a foto da roupa e a descrição da roupa. No catálogo de fotografias é a mesma coisa. Como é que eu estou de tempo, hein? Perdi aqui minha cronometragem, mas tudo bem. 3. Então, o catálogo. Tudo bem? 3 minutos, Marcos. 3? Então, 3. Vamos lá. A vantagem do catálogo. Os originais não precisam estar presentes. Ele é uma base de dados que aponta aonde estão os arquivos originais. Então, eu olhei lá o meu catálogo com 500 mil fotos e ele diz onde é que está o original. E você tem diversas maneiras de fazer busca e encontrar as imagens. Eu vou mostrar em 2 minutos um pouquinho do Lightroom, o que eu posso fazer com ele. Tá? Então, deixa eu trocar de tela aqui. Então, no catálogo, eu tenho milhares de fotos e eu consigo ver, aqui do lado esquerdo, quais são as origens deles, mesmo com os HDs estando ausentes, eles não estão aqui agora, não estão conectados, mas eu consigo encontrar a foto. E além das pastas e subpastas que eu posso criar, isso aqui reflete exatamente as pastas e subpastas do HD verdadeiro, eu posso fazer uma outra maneira de organização, que é através de coleções. A coleção, o que ela é? É um agrupamento virtual de imagens. A imagem não está fisicamente ali, não existe aquela pasta fisicamente. Mas a coleção é um agrupamento que eu posso colocar fotos vindas de várias fontes. As fotos não mudam de posição. Aquilo ali é um atalhozinho para aquela foto. E eu posso criar, por exemplo, uma coleção... Eu vou criar aqui uma coleção inteligente praia. Aí eu vou atribuir um critério. Vou botar ela guardadinha na pasta de cursos. Vou atribuir um critério. Eu quero que a avaliação, quer dizer, ela tenha mais de 2 estrelas. 3 estrelas, vai, 3. E vou colocar mais um critério aqui. Eu quero que... Estou fazendo uma coisa bem rápida, tá? Que o metadado, palavra-chave, contém a palavra praia. O que ele vai fazer? Quando eu der o OK, ele vai varrer todo o meu catálogo e encontrar as fotos que atendem a esses critérios que eu coloquei aqui. Eu posso colocar dezenas de outros critérios. A lente, a câmera, etc. Data, período de tempo. Vou fazer esses 2 só para fazer uma demonstração rápida. Criei, ele leu meu catálogo inteiro. Consegue enxergar aqui? Opa, praia. E ele juntou do meu catálogo todas essas fotos. Tem 56 fotos. Algumas estão presentes aqui. E outras, quando eu clico, ele fala assim, olha, insira o HD tal, porque ela não está aqui na mão. Ela está catalogada, mas o original não está presente. O que eu tenho aqui é só um preview da imagem. É uma maneira fantástica de trabalhar, a melhor maneira. Você trabalha com milhões e milhões de imagens e encontra qualquer coisa muito rápido. Você não tem que ficar espetando um HD e ficar procurando a foto dentro de cada diretório. Encerrei. Estou no meu tempo? Começar a ler algumas e vamos ver. Agora, eu acho que vocês 2 podem responder, mas também, se a gente quiser dar uns pitacos, né? Gabriel, Joana, Milar. Então, vamos lá. Qual é o melhor modo de arquivar as fotografias digitais? Os storage são confiáveis para esses arquivos? Eu já vou interromper um pouquinho. Armazenamento, está vindo. Não vamos para discutir isso agora. A gente responde no Facebook alguma coisa para isso, ok? Segunda pergunta, essa era do Alberto Melo Viana. É importante essa pergunta, Alberto, mas a gente vai chegar lá. A Teresa Kaulova fala, descrever as imagens é fundamental. Algum comentário rápido? A melhor maneira de guardar foto é descrevendo. Você só recupera descrevendo. Você pode até guardar todas as suas fotos da vida inteira numa única pasta, desde que elas tenham descrições.
que elas estejam todas bem descritas. Você pode, se tiver tudo, o software acha. Agora, se não houver descrição, esquece. Nem pastinha, não tem critério que te salve. Olha, tem mais umas 3 perguntas que eu acho que a gente vai ter que responder talvez no Facebook, um comentário, porque está falando sobre negativos, tá? Negativos fotográficos, dizendo sobre como deve guardar, problemas de ter uma coleção que é um desafio, né? Você ter negativos desde a década de 70 e alguns com fungo. Tem várias pessoas aqui. O Chico Lima está falando, o Marcelo Maranhão está comentando, o Rogério Erlich, não sei, desculpa a pronúncia ali, o Rogério também está discutindo uma coleção de 200 mil negativos com problemas. Eu só comentaria que a gente não está menosprezando coleções analógicas. Isso é extremamente importante, cuidar de acervos analógicos. Esse fórum está principalmente dedicado a discutir o nativo digital, que a gente está produzindo agora digitalmente. Então, a gente responde, eu vou estar respondendo dentro do Facebook, a gente põe uns comentários ali para dar algum direcionamento para essas perguntas. Ok? Então, vamos lá. Tem uma outra pergunta da Luciana Cavalcante perguntando o que é importante guardar. Bom, é uma coisa meio... Eu responderia o seguinte, evitar redundância. Às vezes no digital a gente tem uma tendência de fazer um clique e apertar o botão 5 vezes. É a mesma foto, o cara vai clé. Escolhe uma, 2 e basta. Vertical, horizontal, varia um pouquinho e basta. Essa tendência de fazer muita foto, eu acho bom. Tem que começar a editar na cabeça, no clique. E o que é importante guardar? Eu guardo assim, um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada. Se eu fiz uma foto de várias pessoas numa pauta jornalística, por exemplo, mesmo que não seja muito importante naquele momento, eu guardo uma foto, pelo menos, daquela pessoa. Eu lembro da Mônica Levinsky sempre lá, que era estagiária da Casa Branca, e o fotógrafo me encontrou uma foto que ele guardou do evento lá do final de ano, do Natal, da Casa Branca, champanhe, o peruca, o Bill Clinton e tal. E ele era o único cara que tinha guardado uma foto da estagiária. Então eu guardo sempre bastante, assim, variadas coisas, mas poucas de cada. As melhores de cada. Deixa eu fazer... Só lembrando o comentário, talvez seja o mesmo que o Millar fosse fazer, a nossa próxima conversa na semana que vem será sobre o que guardar. Então, a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto. Vamos falar sobre seleção. Jorge, específico para você, Fernando Pereira pergunta, se poderia repetir umas partes. Ponto de partida, eu acho que entre parênteses, quais os 3 itens, planejamento, avaliação e seleção. Talvez um comentário rápido sobre isso, Jorge. Vamos lá, você repete, por favor. O ponto de partida é a identificação, né? O que eu tenho, onde está, e aí, a partir disso, eu posso pensar num planejamento. Quais são os outros pontos? De onde vem? Você comentou de onde vem, achei importante. De onde vem também, porque a gente viu no encontro passado que a gente recebe imagem de todos os lugares, não necessariamente só o que a gente guarda, só o que a gente produz, né? Então, são essas 3 questões, assim. A questão do planejamento? O planejamento de posse dessas informações, de onde vem, de o que eu tenho, onde está, eu vou na verdade, dimensionar que ação eu posso fazer a partir do que eu tenho de recurso, né? Do meu conhecimento para lidar com ferramentas e de recurso financeiro mesmo, porque, como a gente falou, preservar é caro, organizar vai ser caro. Então, de repente, eu não tenho um Lightroom, eu tenho, sei lá, só o meu sistema operacional e eu tenho que pensar que não adianta eu pensar num sistema de organização super sofisticado que eu não vou dar conta de sustentar isso, né? Então, seria esse o momento do planejamento, né? Avaliação e seleção? Avaliação e seleção são as tarefas mais importantes quando a gente está falando de fotografia digital, justamente por essa facilidade que o Marcos acabou de mencionar, de clicar incessantemente e ter uma infinidade de registro. Eu acho que no âmbito pessoal, e nem pensando do ponto de vista de quem trabalha com fotografia, a gente nunca vai representar a totalidade da vida de ninguém, né?
por meio dos documentos pessoais. Então, é fundamental estabelecer critérios e pensar num extrato que seja representativo, né? O que é importante, de fato, para representar, sei lá, o que eu faço em termos de carreira, a minha vida familiar, né? E por aí, definir critérios e partir para avaliação e seleção, porque preservar tudo não... Okay. Eu vou aproveitar nessa leva que você está falando, Jorge, achei ótima essa ideia de não poder, quer dizer, quantas imagens você precisa para representar uma pessoa, né? Sim. Porque você poderia fotografá-lo o dia inteiro, então, né, e ainda assim não conseguir representá-lo. A Teresa Guilhom Barros fala sobre como lidar com a repetição de imagens quase iguais proporcionadas pelas tecnologias digitais no calor da emoção artística, por exemplo. E a gente vai falar um pouquinho isso no final hoje. E a gente vai também falar sobre isso no dia de seleção, terça-feira que vem. Então, já estou dando um pitaco aqui. Teve alguém que perguntou aqui do HD, a Suzana Dobal, se os HDs precisam estar conectados ao computador no momento de busca. Você já respondeu isso, né, Marcos? Não precisa. Só se precisar acessar o arquivo em alta resolução, só precisar do... Isso. Sandro Souza pergunta quais são os melhores softwares para catalogar. É uma boa, né? E ele está usando o portfólio Stencils, mas não tem mais atualização, está dando pau, mas ele está querendo migrar para outro programa. Eu gosto, posso fazer propaganda? Não é propaganda, mas o que eu mais gosto é o Lightroom, o que mais funciona melhor para mim. Agora, dependendo do tipo de acervo que você tem o PhotoStation, que é legal, tem como é que chama? Capture One. Qual? Capture One. O Capture One também. Que eu acho legal. Que tem que acrescentar, a gente vai falar no dia de acesso, que vai vir mais para o final, também a questão de se você quer publicar isso na internet. Então, isso também vai depender, porque alguns softwares de catalogação também podem ter uma vertente que publica direto do software para a internet. Então, isso mais para frente a gente vai entrar nisso, né? Bom, tá uma chuva de perguntas. Deixa eu ver. Marcos, isso, os metadados e descrições inseridas do Lightroom podem ser lidas em outros programas e aplicativos? Sim, você tem que pedir para o Lightroom gravar os metadados no arquivo. E ele pode ser gravado em qualquer tipo de arquivo de imagem. Alguém me perguntou, RAW, TIFF, JPEG, DNG, todos eles carregam os metadados, tanto o EXIF quanto o IPTC. Tá, eu vou ler coisas bem rápidas aqui. O Wallace Amaral pergunta se pode guardar em arquivo RAW. Já vou dizer que sim, você pode guardar, mas a grande diferença é que o arquivo proprietário RAW da máquina, tipo NEF, Nikon, CR2, Canon, você não tem direito de gravar nesse arquivo, então ele vai gerar um arquivo XMP, que a gente chama de sidecar, que você só pode escrever nesse arquivo. Se você tiver um DNG, que é um arquivo RAW, você pode gravar dentro do DNG. Teve uma outra pergunta aqui que fala sobre o futuro. Fala, Marcos. Eu converto todos os meus RAW para DNG. Acho que você faz isso também, né, Milar? Nós também fazemos isso. A gente mantém o proprietário, mas a gente faz uma conversão de todos os arquivos RAWs para o DNG, todos os arquivos RAWs proprietário. Eu não mantenho o proprietário, eu jogo fora porque eu não tenho armazenamento para isso tudo. Mais uns minutinhos, tem uma pergunta que acho que é importante comentar, que a pessoa está discutindo sobre o futuro do TIFF e esses arquivos, porque as coisas vão mudando. Realmente, os formatos provavelmente não vão ser esses que a gente está usando hoje. Então, eu brinco até que o TIFF vai virar BIF. Então, a gente não tem ideia do que vai virar. Eu acho que nem vai ser digital. Então, a gente vai ser mastodonte que trabalhava com arquivo digital. Vai ser outra coisa. Então, a gente vai ter que sempre estar migrando. E o Jorge falou claramente a questão de uma contínua responsabilidade de manutenção dia após dia, mês após mês. Não é uma coisa que você simplesmente guarda e esquece, porque muitas alterações vão acontecer. Por isso que é importante trabalhar com um tipo de arquivos livres, como o DNG, em vez de um proprietário. Isso facilita muito na hora da migração. Ótimo. Nossa, é muita pergunta. Está chovendo aqui que está até difícil. Em DNG, os metadados são gravados, da Luciola Vilela, sim.
Deixa eu ver. Nossa, é muita pergunta, gente. Bom, eu acho que a gente vai... Eu vou tentar organizar isso. Vamos continuar a nossa conversa. E daí a gente tem mais um tempo para falar, mas por fim, eu peço que quem está fazendo as perguntas segura um pouquinho. Eu vou tentar organizar enquanto a Joana fala. E agora vamos falar em sequência. A Joana vai fazer uma apresentação, depois eu e depois o Gabriel. A gente não vai se apresentar, tá? A gente tá, se quem quiser saber sobre nós, está lá. É só os convidados que ganham a apresentação. A gente é meio de casa, então tranquilo. Exatamente. Joana, exatamente. beleza? Beleza, vamos lá. Vamos lá, vamos embora. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, como já foi falado várias vezes, né, a gente centraliza todo o nosso material para a partir daí organizar. Até trouxe essa imagem da última conversa para a gente fixar bem essa ideia de ter vários pontos e trazer tudo para um lugar só, né? Bom, aí aqui nós estamos, né, com o meu acervo centralizado, mas está desorganizado, está tudo junto, não sei como que eu vou organizar. Então eu vou chamar isso do meu passado desorganizado. E o que fazer? Centralizar, novamente, repetindo essa ideia, porque eu acho que isso é realmente muito importante, vai ajudar não só na organização, mas em backup, no fluxo como um todo. Só que fica difícil de você visualizar uma estrutura de organização. Tem muita coisa ali, tem coisas de diferentes equipamentos, diferentes épocas. Fica muito complicado. Então, a sugestão é armazena e deixa para organizar depois. Dá uma pausa nesse material. E aí você pega um dia no seu presente, um dia que você vai determinar que a partir daqui, durante a minha produção, eu vou começar a organizar o meu material. E aí é importante, né, falando aquilo que o Jorge falou, que o Marcos falou, é você pensar em qual a melhor estrutura para você. O que vai te resolver? Algumas pessoas vão querer por anos, algumas pessoas vão querer por assuntos, os profissionais talvez vão querer por projetos. Então, é o caso de você pensar, você desenha, pode desenhar mesmo no papel, pode escrever, pode testar no Finder, pode pegar um conjunto, 2, 3 conjuntos de imagem e testar e praticar com esses conjuntos, né? Quando você tem isso um pouco já trabalhado, você vai consolidar a sua estrutura e você vai começar a usar ela a partir de então, né? E é importante que você sempre faça a sua organização em paralelo com a sua produção. Não deixa para fazer depois, porque vai acumular material e você não vai lembrar direito o que foi ou o que não foi, ou corre o risco de ficar no HD ou num cartão de memória e você acabar perdendo isso também. Então, a organização ela tem que acontecer em paralelo com a produção, né? E isso ajuda você a se certificar que a sua estrutura realmente está bem pensada. Se não tiver, você ainda pode tentar dar uma ajeitada. E aí, quando você já estiver dominando o seu fluxo de organização, você volta lá para aquele emaranhado, para aquele seu passado que está lá todo bagunçado, e você tenta aplicar a mesma estrutura que você utilizou. Então, aqui eu trouxe algumas regras básicas, alguns apontamentos e sugestões sobre, né, como nomear arquivos e pastas. Né? Dentro das regras básicas, a gente tem utilizar A a Z maiúsculo, A a Z minúsculo, 0 a 9. É importante manter a extensão dos arquivos aparentes, como vocês podem ver aqui. Tá vendo? Eu tenho aqui um DNG, eu tenho aqui um JPEG, eu tenho um NEF, que é um arquivo proprietário da Nikon. E aí, eu inserir metadados, ele vai criar aqui, ó, o XMP, que é o sidecar. É aqui que vai estar o metadado desse arquivo NEF. Agora, como o DNG é um arquivo aberto e você pode escrever nele, ele não gera esse XMP. Então, além do DNG ser um formato aberto que facilita na hora da preservação, você tem mais controle sobre ele, o fato dele não gerar esse XMP também facilita na sua organização. Por mais que eles andem juntos, é mais um arquivo. Tá?
Então, aqui você tem, até tem aqui um underline CMYK, que aí eu posso saber o meu DNG é o meu bruto, eu tenho um JPEG para visualizar, que é um arquivo mais leve, é um arquivo mais para web, mas eu também vou tratar para ser impresso, então eu vou botar ele em um TIFF, finalizar ele em TIFF, né? Posso converter para depois ir para uma impressão em offset, converso em CMYK. Então, você tem aqui as suas indicações. Tá? Outra coisa que é bem importante é evitar o uso de caracteres especiais, como a gente tem aqui no exemplo, cedilha, acento, tio, parênteses, ponto de interrogação, porque esses caracteres especiais, eles ajudam a corromper o arquivo. Né? Se você for, por exemplo, trabalhar com outros tipos de software, né? Você vê que em outras línguas você não tem o cedilha, você não tem o tio. Então, tentar trabalhar com uma nomenclatura realmente mais genérica. Outra coisa que é importante é evitar espaços. Tá? Aqui vocês podem ver, aqui eu fiz um nome super longo, que é outra coisa que a gente tem que evitar, é nomenclaturas longas, e vocês vão ver por quê mais à frente. Mas aqui você tem espaço, espaço, espaço. Preenche esse espaço com underline ou com hífen, porque um espaço aberto também é uma abertura para ter um problema, né, na nomenclatura e corromper o arquivo. Tá? Saindo um pouco das regras básicas, a gente tem o Goldberg, o Unique Identifier, que eu acho que o Millar pode falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que a gente tem visto, inclusive quando a gente posta no Instagram ou várias redes sociais e você depois baixa, ele muda o nome do arquivo. Exatamente. E ele acaba aplicando esse Unique Identifier, que esse GUID, e a ideia é que esse número é único, não vai ter outro número parecido. Né? Tem umas estatísticas de probabilidade extremamente baixas que esse número possa se repetir. É quase impossível se repetir, acontece, mas é bem raro. Tem também a norma NOBRAD, que são mais ligadas à descrição arquivística, e eu acho que a nível eu acho que uma coisa que eu e Joana conversamos bastante sobre isso, tudo que a gente está discutindo tem muitas formas diferentes de fazer, entendeu? Cada um vai acabar fazendo de um jeito, e se você for olhar, nenhuma instituição ou pessoa segue exatamente a mesma norma ou jeito de nomear as coisas. Então, talvez a coisa mais importante aqui é que a gente não vai procurar arquivo pelo nome do arquivo, a gente vai procurar por metadados. Então, tentar achar que o nome do arquivo vai falar alguma coisa sobre ele, por isso que o GUID é interessante, por um lado, porque ele não diz nada, ele simplesmente é um número. Mas o que vai dizer o que ele é são os metadados. Então, assim, novamente reforçando, a gente vai falar sobre isso não na semana nessa semana, mas na próxima, a gente fala bastante sobre isso de novo, de descrição, que a gente vai encontrar realmente o arquivo não procurando pelo nome. Né? Isso é uma coisa realmente que não é o caminho. Né? Vai lá, sim, Joana. mas tendo a opção, se você quiser ainda trabalhar com uma estrutura mais próxima ao analógico, criando pastas, criando nomes que remetam a alguma coisa, em vez de você trabalhar como aqui, ó, um exemplo, um número que saiu de uma câmera, mas em vez de você trabalhar com uma coisa aqui super extensa, você pode pelo menos trabalhar de uma maneira um pouco mais resumida e mais clara. Tá? E a forma como você resolve organizar suas pastas e arquivos, a forma como você pensa em escrever, a ordem que você vai dar, isso vai alterar também na sua organização visual. Então, aqui eu trouxe um exemplo muito simples. É um print do Finder ou do Explorer, uma estrutura de pastas feitas no computador, sem software, sem nada. E aqui eu tenho, dentro de fotografias, eu tenho câmera, eu tenho iPhone, eu tenho Samsung. Meu Samsung eu usava em 2019 e 2018. O iPhone está em 2020. Mas reparem que aqui, se eu volto, o meu iPhone 2020, ele está vindo antes aqui. Aí aqui tem 2018 e 2019. Se em vez disso eu coloco aqui smartphone underline 01, smartphone underline 02, eu começo a ter visualmente a ordem 2018, 2019, 2020. Tá? Aqui é a mesma coisa que acontece muito quando você resolve organizar por mês. Né? Você tem aqui em 2020, você tem abril, fevereiro, janeiro, maio, março.
está fora da ordem. Mas se você tem o cuidado de botar um 01, 02, 03, 04, 05, e pode até trabalhar com os nomes abreviados, ele vem na ordem dos meses. Então, são cuidados simples, mas que se você toma, e se você quer ter uma estrutura de pasta organizada, é importante que você esteja atento a esse tipo de questão. Um outro exemplo aqui, olha, eu tenho aqui uma pasta festa. Eu botei aniversário Patrícia de 40 anos. E depois eu escrevi Carlos, aniversário de 35 anos. Mas se eu coloco o mesmo radical, aniversário, sem acento, reparem, e aniversário, underline, Carlos, underline, Patrícia, eu começo a ter essa organização. Tá? A gente sempre tem que tomar cuidado com a questão das estruturas de pastas, porque como o Marcos falou um pouco ali na questão da latinha de cerveja, você está vendo ela sem o rótulo e metadado é a informação, aqui, fazendo um paralelo, eu tenho essas bonequinhas russas. Se eu estou trabalhando só com pastas, sem metadados, para eu achar, eu vou ter que abrir boneca por boneca, por boneca, por boneca, por boneca, até achar o meu arquivo, né? E isso demanda um tempo. Então, aqui, um pouco ilustrando, uma estrutura de pastas gigantescas, que a princípio parece estar organizada. Tá organizada, mas é uma estrutura longa. Se você depender só dela para você localizar o seu material, vai te trazer algum tipo de complicação. Por isso que a gente está frisando muito na ideia de que é importante trabalhar com metadados, é importante descrever o seu material, para que possa te dar um acesso mais fácil a ele, né? Então, aqui, olha, eu tenho lá naquela minha pasta São Paulo uma fotozinha que eu tirei nesse show, que eu ainda escrevi de maneira longa, né, sem respeitar. Essa imagenzinha aqui, ela vai ter um endereço. E olha só, fica esse endereço enorme. Então, na hora que depois você for ter que fazer backups, organizar, retirar duplicata, manusear o seu material, isso atrapalha. Você não tem uma clareza, você não consegue enxergar rapidamente. Por mais que você pense, eu escrevi tudo ali, eu vou ver. Não é bem assim que funciona. Então, o que a gente está aqui conversando é justamente para tentar facilitar essas questões. Então, é um pouco isso, Milar. Eu acho que agora você continua. Eu acho que é legal citar aqui, né, Joana, que, por exemplo, isso não é necessariamente verdade hoje nos sistemas operacionais Windows, Linux e macOS, mas existia um impedimento de você ter 266 caracteres nesse endereço todo que você mostrou. Então, um arquivo com mais de 260 caracteres, que significa pastas com nomes enormes, um monte de pasta, e um arquivo com nome enorme, você rapidamente ultrapassou, você já está em 500 caracteres. Agora, assim, a gente tem, a partir de várias versões, a gente pode ter nomes enormes, não tem problema, mas ainda existem alguns sistemas informática de servidores de gravação, de backup, etc., onde isso vai dar problema. Então, de repente, ele não vai encontrar o arquivo porque ele chega num pedaço do endereço e não consegue continuar lendo o resto do endereço porque tem um limite. Então, como modo de segurança, a gente tem que ser sucinto nessas coisas. Lembrando, de novo, você acha para metadados, não acha navegando pasta. Então, a pasta não tem que... ela pode ter um número, enfim, um nome muito simples. Não pode ser aniversário de casamento, que foi muito legal, que estava toda a minha família. Não pode ser assim o nome da pasta. Bom, então eu vou compartilhar algumas coisas rapidamente e a gente vai passar com algumas perguntas e daí o Gabriel vai dar uma encerrada conosco. Então, uma das coisas que foi perguntado e era como que organizo esse grande número de duplicatas. E eu confesso que isso é um problema pessoal meu. Eu vou mostrar um pouco algumas coisas, porque eu tenho o backup super organizado, mas eu tenho uma pasta que contém fotos que vêm de vários lugares, de vários computadores, de vários HDs que foram centralizadas. Só que elas nunca foram organizadas. Então, eu só queria mostrar que tem ferramentas que são extremamente interessantes. A gente vai postar algumas depois. Eu vou mostrar duas só rapidamente.
Esse é um, e normalmente elas são ou gratuitas ou relativamente baratas, acessíveis. Você pode, inclusive, ir na loja de aplicativos e encontrar várias delas. Aqui tem um panorama, e se eu entrar aqui, por exemplo, em arquivos duplicados, só para... Opa! Não está funcionando, né? Que bom. Ok. Eu vou falando, não sei se vai aparecer, parece que já foi movido, porque eu fiz uma ação de mover essas coisas através de outro aplicativo. Tá aqui, ó, pronto. Acho que ele apareceu. Ele não está mostrando aqui, mas aqui tem um filme, um arquivo img2390.mov, que é feito do celular, e ele tem, aqui está mostrando que em várias pastas diferentes, vocês podem ver aqui embaixo, na verdade, a matriz foi movida, que eu fiz uma ação através do Lightroom para mover o original. E daí aqui tem essa imagem se repete de novo em várias outras pastas. Então, eu posso entrar aqui em selecionamento automático, ele seleciona todas as duplicatas e eu posso fazer uma revisão e remover, jogar fora, tá certo? Então, a gente tenta fazer isso por software. E vocês vão ter que pegar e testar algumas, criar uma pasta como se fosse uma maquete e testar alguns softwares para ver se funcionam. Vários softwares você pode usar por, sei lá, 10 dias ou 7 dias antes de pagar. Eles te dão a possibilidade de fazer uma demonstração e testar alguns softwares. Eu posso ver aqui do lado direito que todos têm exatamente a mesma data de origem e o mesmo tamanho em megabytes. Tá certo? Então, se eu tivesse adicionado metadados em ele teria uma outra data e não seria considerado um arquivo idêntico. Tá certo? Então, isso também é uma coisa importante de entender. Eu posso ter pastas duplicadas. Então, aqui tem uma pasta sem Canon, que era uma máquina bem, sei lá, 10 anos atrás que eu tinha, e ela foi copiada e, no fim, eu acho que muita gente faz isso, né? Com medo de não ter backup, você faz o backup de novo. E daí você faz o backup de novo, e daí em outro computador, e daí quando você junta tudo isso, você percebe que você tem a mesma pasta com exatamente as mesmas informações. E aqui eu posso ver o conteúdo das pastas. Clicando em uma e outra, eu vejo que os arquivos têm exatamente o mesmo tamanho. Tá? Então, isso é interessante pensar esses softwares. Deixa eu mostrar mais um rapidamente. Aqui é um outro software que chama Duplicate Photos Fixer Pro. E aqui ele está analisando uma pasta. Aqui você vê que eu tenho 4 fotos que são idênticas. E eu posso clicar na foto, olhar nos metadados, que vai me dizer a data que foi criada e modificado, o tamanho. E ver que, apesar de mudar o nome do arquivo, tá certo? Porque ele pode ter vindo de vários lugares. Ele pode ter sido uma foto que eu fotografei no celular, eu passei para alguém, via e-mail, eles são todos JPEGs, todos têm o mesmo tamanho, e quando eu clico aqui, por exemplo, em marcar automaticamente, os softwares todos tendem a mostrar uma área de preferências, e nas preferências eu posso escolher, a gente não tem tempo aqui de olhar, mas acho que vocês podem entender, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, resolução, marcar o arquivo com menor resolução. Eu posso ter 2 arquivos iguais, mas um tem menor resolução. Então, ele vai marcar para jogar fora o arquivo com menor resolução. Eu posso fazer coisa de metadados, enfim. Então, são filtros, né? Que eu posso determinar. Então, se eu marco isso automaticamente, ele marcou em uma cor meio avermelhada aqui os arquivos que vão ser eliminados e os arquivos que vão ficar são os em verde. Eu clico aqui em jogar fora e ele vai jogar fora esses arquivos, tá certo? Os softwares têm algumas opções. Aqui eu poderia jogar fora numa outra pasta, se eu quiser ainda olhar lá e ver se ficou alguma coisa que eu não tenho. Então, eu posso jogar fora dessa forma, botar numa pasta que depois eu vou ver. Ou pode ir direto para a lixeira, ou pode ir embora de vez e nem passar pela lixeira. Então, são coisas para ver. Vamos lá. Eu queria só mostrar uma tela. Deixa eu ver meu Photoshop. Aqui. Então, aqui é um exemplo, né, que eu acho que o Marcos estava falando, a gente falou bastante, só retomando algumas coisas que já tinha discutido. Aqui são 2 fotos que vêm de celular.
do lado esquerdo tem a nomenclatura que é o GUID, o GUID, né? Que é esse número inteiro aqui, e não tem nenhuma informação. Tá? Então, se em algum momento houve informação, se houve metadados, ele foi extirpado. A gente conversou isso na vez passada, a possibilidade de muitos desses aplicativos de removerem toda a informação. Então, se eu jogar essa imagem, por exemplo, numa nuvem como o Google, simplesmente ele não vai saber de onde veio, tá certo? Talvez ele possa fazer reconhecimento pela imagem. Aqui, do lado direito, uma imagem que tem informações e pelo menos está dizendo fisicamente a cidade de Évora, em Portugal, está dizendo onde essa imagem foi tirada, e isso vai aparecer do Google, por exemplo. Então, e a imagem é a imagem direta do celular, com maior resolução, enfim. Então, aqui é um outro exemplo interessante da gente pensar, né, numa pasta de fotografia de celular, que eu estou fazendo a mesma coisa, pegando todos os backups possíveis, que também foram feitos vários backups. Você vê que tem a mesma imagem e ela aparece aqui, infelizmente, na captura de tela, não posso mostrar para vocês. Mas o software elencou essa imagem, que é a segunda do cachorro, como sendo a de maior resolução, apesar de não ser o JPEG, e isso aqui é uma dúvida, né? Eu vou ter que voltar lá e ver por que o JPEG, que parece ser o arquivo matriz, é pior do que esse arquivo aqui. Esse aqui tem 25 kilobytes, esse aqui tem 66, e é o melhor em termos de qualidade. Então, isso também é determinado pelo filtro. Então, assim, a gente vai ter que aprender a usar esses softwares, a atender, a confiar neles para fazer esse resultado. Esse é um para PC, que chama Anti-Twin, é um programa gratuito. A gente vai ter um link, né, com esses programas, que também é bastante interessante. E só mostrando aqui embaixo que ele fala em comparar nomes, você pode comparar extensões diferentes, tamanhos idênticos, você pode comparar byte a byte, você pode ter uma imagem que eventualmente corrompeu, mas é o mesmo arquivo, e daí byte a byte vai mostrar que tem a diferença em conteúdo, né? Eu posso comparar imagens dos pixels, então são coisas interessantes da gente ver, tá? Acabando aqui, só para a gente dar espaço para o Gabriel, eu queria só mostrar uma coisa que o Renato não conseguiu, a Gaia Fato, né, na vez passada, ele queria ter mostrado isso, e uma pena que ele não conseguiu, mas é importante citar, porque a gente está falando de organizar na nuvem, via Google, por exemplo. Aqui eles falam, seu backup está por nossa conta, então você tem duas formas de fazer o upload na Google. Eles te dão 15 gigas de graça, entre aspas, né? Porque eles estão usando os seus dados de alguma forma ou outra, então esse de graça, enfim. Mas aqui é original, aqui está dizendo resolução total, então se você põe um arquivo de 6 megas, vai vir um de 6 megas. Alta qualidade é um pouco enganoso isso, porque é ilimitado de graça, mas ele reduz muito a qualidade dos arquivos. Se você colocar um arquivo RAW, por exemplo, de 20 megas, ele vai virar um arquivo de 800 kilobytes, um JPEG, ele não vai guardar o RAW. Então você teria que ter espaço, e daí você tem que comprar espaço. Então, se você quer espaço de graça, você pode ter ilimitado, mas ele vai comprimir muito suas imagens, e se você guardar lá e um dia quiser recuperar, você vai ficar muito triste para ver que a qualidade para imprimir, por exemplo, vai ser muito reduzida. Então, aqui são algumas opções que são padrões, que muita gente está questionando, tinha algumas perguntas aqui falando sobre essa questão da privacidade, a gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar de acesso. Mas reconhecimento facial, reconhecimento do lugar, você pode desselecionar essas coisas, se você não quer que o Google faça isso. E daí, obviamente, eles querem que você compre espaço. Então, se você comprar espaço, pagar todo mês, você pode pôr os arquivos originais sem ter perda de resolução e compressão, tá certo? Então, é um pouco essa ideia. E não querendo martelar, mas martelando já, a garantia que a nuvem, que a Google faz, é assim, fornecemos nossos serviços usando um nível razoável de habilidade e cuidado. Então, não tem nenhuma garantia de que tudo que você põe lá vai estar lá, que se perder, eles vão dizer que
infelizmente, o razoável não foi suficiente e perdeu. Então, assim, a gente usa as nuvens, mas não é o lugar permanente. Ok, acho que deu. Gabriel, você quer falar? Daí a gente vai para perguntas. Vou falar um pouquinho então, Milá. Vou ser bem rápido para a gente ir direto para o que interessa, que é o nosso debate. Então, a minha proposta aqui, gente, boa noite a todos, antes de qualquer coisa, é fazer uma reflexão curta, tentando amarrar algumas questões que aparecem e tentando compartilhar alguns desafios e oportunidades que a gente pode ver nessa questão em torno da organização de imagens, né? Então, o que eu vou tentar fazer para vocês, em certa medida, é tentar aproximar ou recontextualizar um pouquinho os conceitos e práticas de organização de conjuntos fotográficos que a gente utiliza em instituições de memória, né, em larga escala, um pouco para a realidade da fotografia digital pessoal, né, para ver o que a gente aproveita, o que a gente descarta e quais são os benefícios ou caminhos disponíveis aí, né? Então, uma reflexão inicial seria que organizar pressupõe classificar ou arranjar, né? Ou seja, definir parâmetros para a gente tipificar ou categorizar subconjuntos e agrupamentos lógicos, né? De acordo com alguns objetivos pré-estabelecidos. Geralmente, quando a gente fala de fotografia e a gente fala de classificação-arranjo, a gente está lidando com a questão de registrar e identificar o contexto original de produção das imagens, ou seja, associar elas, assim como o Jorge mencionou, ao contexto, a função inicial, né, original delas, né, o evento que deu origem a essa imagem, né? Mas também a gente tem uma tendência muito grande de organizar essas imagens ou classificá-las de acordo com semelhanças ou aproximações formais, temáticas, cronológicas, né, que tem um foco aí maior, às vezes, na recuperação do conteúdo retratado na imagem. Isso é uma das grandes questões que a gente tem em relação ao trabalho a ser dedicado à descrição. E a gente pode dizer aqui, tentar refletir sobre qual caminho adotar, né? Lembrando que essas duas abordagens elas podem conviver tranquilamente em ambiente digital, a gente não precisa escolher uma ou outra necessariamente, o que nos obriga a escolher uma ou outra é o tempo necessário para poder implementar essas coisas. Então, a gente dificilmente vai ter condições, gente suficiente ou o tempo no nosso dia a dia para poder fazer descrições muito detalhadas focando nas duas coisas. Então, só para fechar um pouquinho essa questão de uma possível proposta muito resumida de organização, que já foi abordada aqui tanto pelo Marcos quanto pelo Jorge, duas ideias importantes. Seria que a gente priorizasse o contexto de produção das imagens, ou seja, esse evento que deu origem à imagem. Então, se eu estou registrando, são fotos de um aniversário, de um casamento, de uma viagem, que eu registre essas informações que dão contexto para essa imagem, ou seja, ela registra esse evento particularmente, né, esse episódio. Então, focar um pouco nisso e garantir, de certa forma, que a gente faça esse trabalho de indexação ou de agregação de metadados ou informações do todo para a parte, e não da parte para o todo. Porque a gente tem a oportunidade, se fizer do todo para a parte, de trabalhar em atribuição em lote, né, dessas informações, em vez de ficar fazendo imagem em imagem. Um exemplo muito importante é esse que eu dei para vocês agora. Se a gente tem um evento que qualifica ou reúne um agrupamento grande de imagens, né, um casamento, por exemplo, um fotógrafo pode tirar milhares de fotos do casamento, né? Então, a gente você pode atribuir essa informação, que aquela foto é daquele casamento, daquela data tal, de uma vez só para todo o conjunto. E depois você pode identificar conjuntos menores de imagens que você queira fazer uma descrição mais detalhada, abordando o conteúdo, né, do conteúdo retratado em si, quem está fotografado, quem aparece, subpartes desse evento, né, subeventos e assim por diante. Então, para avançar mais rapidamente aqui, eu vou direto para elencar alguns problemas ou questões principais que eu gostaria de compartilhar com vocês, e seguido por algumas vantagens e oportunidades, que eu acho que é super importante também, que não são nada desprezíveis quando a gente fala de ambiente digital, né? Então, mas começando pelos problemas, né? A gente tem diferentes níveis ou instâncias ou interfaces de organização. Então, a gente está falando aqui de diferentes softwares, né? O Google Fotos, o Lightroom, a estrutura de pastas e arquivos que foi comentado aqui pela Joana, né? Pelo Milar também, desses arquivos no nosso computador, em outros lugares. Então, a gente está falando de muitos lugares onde isso pode acontecer, essas etapas de organização podem acontecer ao mesmo tempo, e como o Marcos colocou, essa questão da redundância é muito complicada. A gente pode acabar
reproduzindo imagens e esses conjuntos de arquivos em vários lugares diferentes e tratando isso de forma diferente, criando problemas depois para a gente entender o que é o que, né? E poder eleger essas prioridades, que é uma das coisas super importantes, né? Para a gente poder fazer uma avaliação. Então, essa indissociação de certas etapas, conceitos e ferramentas do processamento e tratamento digital, e aí a gente pode resumir esse processamento digital, o tratamento, pelas essas etapas que a gente já identificou e que estão aqui, de certa forma, abordadas no nosso evento, né? Armazenamento, identificação, contextualização, classificação, ordenação, edição, compartilhamento, ressignificação disso, né? Recriação, pensando que essas recriações acontecem às vezes no mesmo tempo e no mesmo ambiente ou lugar, né? Então isso tudo se torna muito desafiador lidar com esse conjunto de imagens, né? Ao mesmo tempo, a gente tem também um paradoxo em relação às ferramentas digitais, né? Ao mesmo tempo que elas oferecem muita coisa em termos de ferramental e de instrumentação, elas também a gente também acaba perdendo um pouco o domínio desse método, dessa ferramenta, porque tudo é um pouco automatizado. Então a gente não consegue mais aprender como que aquilo acontece, né? Aquilo está dado, acontece de forma automática sem a gente entender como isso funciona. Então a gente tem com isso também um alto grau de dependência, né, e de transferência de responsabilidade em relação a essas etapas todas, né? Então o armazenamento não é problema meu, é problema do Google, é problema da Amazon Cloud, né? Então a gente vai dispersando essas responsabilidades, transferindo elas muitas vezes sem perceber e sem entender o peso dessas decisões, às vezes inconscientes, né? Outra coisa importante também é um pouco essa variedade de formatos e tecnologias, né, que quando são definidos pela indústria tendem a se reproduzir de forma desorganizada. Então a gente tem uma miríade de extensões, tipos de arquivo, tipos de software, né? Uma das coisas que depois eu vou compartilhar com vocês, tem algumas listas dessas de qual melhor software para organizar as minhas imagens, que o Marcos falou com bastante propriedade, mas a gente tem listas elencando 29 diferentes softwares, algumas mais de 30, né? Então você tem um monte de coisa sendo oferecida, né? E coisas às vezes parecidas, que se propõem a mesma coisa, coisas às vezes se propõem a coisas diferentes, né? Que lidam mais com edição, mais com tratamento, ou mais com essa organização em si. Então essa questão é problemática também. O nosso domínio como usuário, consumidor, também é uma coisa complicada, porque muitas vezes se limita à escolha desse produto, dessa ferramenta que a gente vai utilizar ou comprar. E que, como eu falei, às vezes é uma escolha absolutamente também limitada e muitas vezes inconsciente, como o caso dessa forma de usar essas ferramentas, né? Então a gente acaba às vezes repetindo padrões da maioria sem perceber. Então eu uso esse software porque todo mundo usa. Então você não, na verdade, você não fez uma escolha qualificada, você simplesmente usa o que está disponível, o que foi empurrado para você, mas você não sabe muito bem por quê, né? Então é uma das coisas que eu vou colocar para vocês como importantes para a gente poder amarrar um pouco isso, é que a gente precisa, nesse ambiente digital, retomar um pouco o controle sobre essas ferramentas e sobre o método que a gente usa para tratar elas. A gente não pode correr esse risco de transferir essa responsabilidade toda e de deixar de compreender como isso funciona. A gente precisa manter um certo grau de compreensão para que isso faça sentido. Vocês vão ver rapidamente depois por quê, né? Falando agora de algumas vantagens, né? Lembrando, gente, que a minha ideia aqui não é esgotar as questões, né? É trazer algumas questões que eu considero mais interessantes para a gente poder debater. Então, algumas vantagens e oportunidades. Como eu falei, nada desprezíveis, né? Tem coisas muito interessantes acontecendo por causa do ambiente digital. Então, isso já foi colocado, a gente poder aproveitar os metadados nativos, né? O EXIF, o IPTC, que o Marcos colocou. Isso é uma coisa maravilhosa. A gente produz a imagem, ela já vem carregada com informação da câmera, do celular. A gente tem que saber aproveitar isso, né? Agregar ou revisar metadados em lote, né? Poder fazer esse trabalho sem muito esforço, sem ter que ficar fazendo um trabalho repetitivo e mecânico. A gente tem softwares que permitem a gente agregar essas informações para lotes de imagens, né? De uma mesma vez, né? Múltiplas formas de organização e classificação simultâneas, ou seja, que não são excludentes. A gente não precisa mais escolher, como era no universo analógico, aí eu vou organizar, eu vou ter uma fichinha de papel para conseguir recuperar a informação sobre a minha fotografia. Eu tenho que escolher que entrada que eu vou ter para essa ficha. Não, no universo digital a gente pode ter múltiplas entradas, elas não são excludentes, né?
múltiplas e muito variadas estratégias de recuperação de imagens e informações associadas às imagens. Então, isso dá para passar uma reunião nossa inteira só falando disso, né? Essa facilidade extrema de reprodução, que o Marcos comentou que também pode ser um problema, porque nos leva à redundância, né? Mas que é também uma coisa positiva. É muito fácil de reproduzir a imagem e de compartilhar essa imagem. Então, isso é também uma grande qualidade, uma vantagem, né? E que a gente tem que saber aproveitar. A automação de processos gerenciais, de normalização e identificação de arquivos, né? Que nos ajudam a lidar, por exemplo, com a nomeação em lotes. Você não precisa mais nomear um arquivo por vez. Você pode estabelecer um padrão e tem softwares que te ajudam a nomear isso em lote, em grande quantidade. Rastrear arquivos idênticos, né? Uma coisa que o Milar mostrou aqui, é muito possível hoje. Você não precisa ficar procurando mais a imagem, tentar identificar se é a mesma. Tem softwares que fazem isso para você. Então, isso é uma mão na roda enorme na hora de organizar isso, né? A quantidade de informação e opções de métodos, ferramentas é enorme, né? É muito grande. Isso vale lembrar que esse volume de opções também é uma coisa complicada, né? Eu estava lembrando agora há pouco tem um cientista da computação, que acho que agora é professor da Universidade da Califórnia, chama Geoffrey Boker, que era do MIT, se eu não me engano, e ele usava uma metáfora para falar dessa questão do volume de informação disponível, né, na era da internet. Então, às vezes, também não adianta muita coisa. É como se você tentasse beber água numa mangueira de bombeiro, por exemplo, né? Ou encher um dedal, um copo, usando uma mangueira de bombeiro. Então, a gente se depara também com essa questão do volume e da oferta, que é muito positiva, mas também acaba virando um problema que a gente tem uma grande dificuldade de entender o que de fato é útil para a gente, né? E aí eu faço aqui eu acho que esses espaços de troca de experiência, como a gente está tendo aqui, é justamente uma das formas de lidar com esse excesso de informação. A gente trabalhar junto para entender o que funciona melhor para todos, né? Enquanto opções que a gente tem. Eu perdi um pouco a noção do tempo, mas acho que já estou chegando perto dos meus 10 minutos. Eu vou só terminar rapidamente. Questão da tecnologia aberta, né? A gente tem uma tendência, eu falei para vocês lá com uma coisa complicada, que é ter esses padrões e formatos definidos pela indústria. A gente, felizmente, hoje tem uma tendência de tecnologia aberta, né? Então, a ideia é que grupos e comunidades de usuários passem a definir certos padrões, e não só a indústria sozinha. Então, isso é uma vantagem também, né, que a gente ganha. E para encerrar aqui a minha reflexão, eu queria dizer que o melhor cenário, talvez, para a gente, seria justamente esse que nos permite dominar essas ferramentas de organização disponíveis, para que a gente possa controlar e, de certa forma, expandir os modelos de classificação e recuperação de imagens disponíveis, né? A outra opção, que eu acho que é muito complicada, seria aquela que a gente, na verdade, de certa forma, vive hoje, é aquela que limita o papel do usuário como um usuário instrumento, né? Seja como um mero fornecedor inconsciente de dados para a construção de novos padrões de consumo da indústria, ou como um repetidor de modelos pré-concebidos. Isso não é só uma questão de dominar ou ter acesso à informação. É uma questão de que, resumindo, né, a gente deve ambicionar essa recuperação de controle, porque a gente tem que lembrar que quanto maior o nosso domínio sobre o processo, especialmente aquele que remete à atribuição de sentido a esses conjuntos cada vez mais volumosos de fotografia, maior é o potencial de agregar ou receber ou perceber valor e significado das fotografias. E com isso, maior é a chance de permanência. Porque a gente não pode, eu acabei pulando uma parte que eu ia falar um pouquinho dessa questão da nossa intenção de permanência, né, que é isso que a gente vislumbra aqui para as nossas fotografias, e isso está ligado diretamente a isso. Se a gente não for capaz de entender os critérios que estão por trás da apresentação e da organização dessas fotografias, vai ser mais difícil da gente conseguir passar esse certo valor de sentido e valor simbólico desses conjuntos para outros grupos sociais, outros grupos de pessoas. Então, essas coisas estão relacionadas e são importantes. Então, encerro por aqui, gente, para a gente poder passar para o debate. Obrigado. Eu pedi para vocês pescarem algumas perguntas, e eu vou pescar uma aqui, porque eu não queria deixar ela passar batida. O Fernando Pereira está perguntando sobre usar os metadados que estão no Lightroom, por exemplo, em outros programas. Eu acho que é importante citar que no arquivo digital, a gente chama de cabeçalho, ao topo, o Marcos mencionou isso, você tem um campo escrito em XML
que é extremamente fácil de ler. Então, a gente pode exportar os metadados, por exemplo, uma planilha Excel. Tem vários aplicativos que fazem isso. Você pode ter, então, uma planilha Excel com todos os campos de metadados, e isso pode ir para qualquer outro programa. Então, assim, é uma informação que, se tiver dentro do arquivo digital, ele pode ser exportado e utilizado e importado depois em outros sistemas e tal. Então, é um catálogo, enfim, é isso que o Lightroom está fazendo, né, Marcos? Deixa eu fazer um comentário aqui, que a Thelma Madio, ela agradeceu ter citado o CONAR. Eu acho que é importante frisar que o CONAR ele também tem, além das normas de descrição, ele também tem recomendações de digitalização, já que o pessoal aí andou comentando o que eu faço com o meu arquivo analógico, negativos, coisas e tal. É interessante que você organize ele fisicamente, porque de um acervo analógico que você vai digitalizar, você replicar a estrutura física organizada dele é uma opção interessante. E vocês podem procurar, tem PDF, com todas essas recomendações do CONAR, já é um caminho para quem quiser fazer a sua própria digitalização do seu material analógico. Eu posso, gente, só responder rapidamente, tinha uma dúvida aqui sobre o nome que eu citei, o pesquisador chama Jeffrey Boker, ele é professor de informática da Universidade da Califórnia, autor de 2 livros que eu considero muito interessantes sobre a questão da disseminação de informação e produção de informação contemporânea. Tem um que chama Memory Practice in the Science, e tem um bastante interessante também que chama Sorting Things Out. Então, são referências legais. Depois a gente vai deixar para vocês também essas referências todas aqui. Posso falar? Manda bala. Bom, eu acho que assim, a fotografia digital, na verdade, ela tem 20 anos. A gente começou, claro que tecnicamente ela tem mais, mas ela começou a se popularizar a partir do ano 2000. O primeiro celular com câmera é de 2001. Desculpa, 2000, 2001. Em 2004, as maiores associações americanas, canadenses de fotografia, algumas europeias, se juntaram e criaram o UpDig. O que era o UpDig? Era um guia de boas práticas para a fotografia digital, que foi construído com fotógrafos, com a indústria fotográfica, com a Canon, com a Nikon, com a Adobe. Boas práticas significa que não vai depender de um software. Então, se eu inserir o metadado da maneira correta, que era recomendada lá pelo UpDig há 15 anos atrás, ou pelo DP Best Flow da Biblioteca do Congresso Americano, você trabalha com boas práticas, não importa o software. Se eu amanhã parar de usar o Lightroom, não tem problema, porque tudo que eu fiz está ancorado nessas boas práticas. Eu inseri metadado, eu renomeei, eu organizei, eu identifiquei, tudo da maneira correta. Então, o software não é a coisa mais importante. O software é só a ferramenta que vai te levar para caminhos mais curtos para fazer a coisa certa. Eu lembro que em 2006 eu ia dar um curso de fluxo de trabalho digital, e o meu fluxo de trabalho incluía uns 5 softwares. Era Photoshop, era o Image Ingester, era o Bridge, nem lembro mais. Eram 5 softwares que construíam o meu fluxo de trabalho. Era um Frankenstein, porque não existia nenhum software que fizesse tudo aquilo num único software. Então, eu precisava de 5 softwares para trabalhar. Aí, em 2000, eu começando a dar meu curso, a Adobe lança o Lightroom. Ou melhor, a Apple lançou antes o Aperture, que era a mesma ideia do Lightroom, só que foi mal lançado. Então, quando saiu o Lightroom, eu falei, cara, eu estou com o curso pronto, começando. Eu não tive que mudar muita coisa. Eu mudei o software, mas o conteúdo, a informação mais importante que está no curso, eu mantive. Eram as boas práticas. E boa prática é aquela coisa assim, é você caminhar na lama. Alguém já caminhou, já pisou aqui, falou, olha, renomeia dessa maneira, porque se renomear da outra não vai dar certo. Então, boa prática é seguir os caminhos de quem já passou antes e fez certo. Ou não seguir o caminho de quem fez errado. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer. A Joana falou uma coisa que eu queria comentar, só para fechar aqui, da importância de você organizar desde o começo. Então, para mim, o momento mais importante da organização é a hora que você vai descarregar o seu cartão. Que é ali que eu já vou começar a inserir metadados, a renomear, já faço até um backup, tudo numa tacada só, num apertar de botão. Cuidar do passado, você olhar para aquele monte de HD que você nunca arrumou,
Você tem que começar pelo presente e depois, com o tempo, você vai para trás. Se você começar por trás e continuar produzindo errado, você está enxugando gelo. Então, assim, estanca a sangria, faz correto daqui para frente e depois você olha para o passado para organizar. Eu acho que essa é uma estratégia bacana de trabalhar. Eu queria fazer só um comentário em cima da fala do Marcos, que eu acho importante. Ele falou essa questão do software, não é à toa, por exemplo, eu estava lembrando aqui que eu estava fazendo um garimpo aqui de sugestões de sites, né, sobre como organizar suas fotografias digitais, e tem alguns sites bem interessantes, mas a maioria deles, muito interessantemente, não aponta um software específico, fala justamente o que o Marcos falou, que o importante são essas boas práticas. Então, a questão, geralmente, são 7 ou 8 passos, né, que vai desde você, e interessantemente, alguns deles incluem a fotografia analógica, né, que vai desde você encontrar as suas fotos analógicas, digitalizar as fotos analógicas, localizar as digitais, usar um dispositivo único de armazenamento, criar uma estrutura sólida de pastas e arquivos, organizar as fotos e depois finalmente chegar no backup, né? Então, não se fala de software, se fala de boas práticas e de etapas. Então, a gente, de fato, ter que usar os softwares porque são ferramentas importantes para a gente pular etapas e acelerar o processo, mas tem que tomar cuidado com essa dependência dessas ferramentas, né? Jorge, tem uma pergunta do Sandro Souza, não sei se você viu. Sim, ele fez um comentário, né? Durante a pós-ingestão arquivística na FESP, muito se falou nas 3 fases dos arquivos corrente, intermediário e permanente, se eles são importantes na organização dos arquivos. Sim, e no âmbito pessoal, a gente não fala muito, né, nesse modelo de gestão de documentos, né? Então, fase corrente, intermediário e permanente. Mas o que a gente está falando dessas operações da organização são operações que se dão, né, e acabam sendo marcos para a passagem de uma fase a outra. Eu acho que é um fenômeno que a tecnologia traz quando ela se inscreve na produção de arquivos pessoais digitais, não mais esse modelo que o Marcos comentou um pouco, de esperar acumular para cuidar, né? Se fazia muito com a fotografia analógica, enfim, ou qualquer outro tipo de documento. Agora é muito urgente a gente pensar isso desde a criação, né? Então, eu acho que com esse fenômeno da tecnologia digital se inserindo no ambiente doméstico, na produção de arquivos, ela chama um pouco esse modelo de gestão de documentos para o âmbito pessoal, que não era muito comum. Eu ia comentar... obrigado, Jorge. Eu ia só comentar uma coisa que quando o Marcos falou e reforçou o que a Joana apresentou, da gente começar de um ponto pensando para o futuro, a gente tem que estar atento que talvez a gente pense num plano de como organizar e comece assim, e isso pode se alterar, porque acho que a prática vai dizer para você que aquilo não funcionou exatamente, está faltando alguma coisa. Então, pode demorar, né? Algumas jornadas até você sentir, é isso aqui que eu quero, que eu vou consolidar e daí tocar para frente e daí depois voltar a arrumar o passado quando tiver tudo fluindo, né? Mas é isso, tem que organizar isso a hora que chega, a hora que você produz, dentro de um fluxo de trabalho. Não é uma vez por ano que você vai sentar e organizar as coisas, né? Vai cair na mesma história. Tem que criar hábito, né? Acho que isso é uma questão importante de você realmente pôr no papel o que você tem que fazer para entender, né? Quais são os processos que tem que seguir. Alguém perguntou do 3-2-1. De novo, armazenamento, tá, gente? Está chegando, está chegando. Então, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre nuvem de novo também, tem várias perguntas sobre nuvem. Sim, de novo, pode pôr na nuvem, ninguém está dizendo que não pode pôr na nuvem, só não pode só pôr na nuvem. Pode chover e você perde tudo, né? Já aconteceu, já vi. Posso responder? Vai falar, Joana? Queria fazer só um comentário. Eu vi que estão perguntando onde é que vão ficar as referências do que a gente está falando aqui hoje. Se vocês forem na página do evento, no site do IMS, a gente, a cada semana, vai subindo não só o vídeo, mas também os links do que foi comentado. Então, é só vocês voltarem lá que, com o tempo, a gente vai estar alimentando esses dias com as referências, para vocês poderem consultarem com calma, verem até as apresentações com mais calma. Tá bom?
E perguntaram sobre esse software que eu mostrei 2 softwares para achar duplicata, e honestamente é uma loucura, né? Porque nem eu consigo lembrar o nome dos softwares, porque são todos parecidos, duplica foto, duplica arquivo, duplica não sei o que, encontra duplicata, quer dizer, é um negócio assim, se você for olhar na internet, você fica louco, porque são quase todos iguais de nome. Mas a gente vai botar, eu vou botar alguns links e mostrando esses, e eu acho que é isso, vocês têm que baixar, alguns são gratuitos, alguns são só para PC, outros só para Mac, alguns para os dois, e é isso, vocês têm que correr atrás e testá-los e tentar ver qual que funciona melhor e ter muito cuidado para olhar, obviamente não pegar uma pasta inteira. De repente você duplica essa pasta, faz um teste, olha, analisa, vê direito antes de pegar e mandar bala na sua coleção inteira. Eu acho que o Gabriel fez um ponto muito importante, né? Quer dizer, por um lado é maravilhoso a gente ter um software que faz isso, por outro lado parece meio perigoso ter um software que escolhe tudo que ele acha que é, né, baseado em certos critérios e manda tudo embora e te deixa o suposto original, né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa dependência do software. A gente não está construindo, eles não são necessariamente infalíveis. Então, por isso, acho que tem que olhar com muita atenção e fazer alguns testes para ter certeza exatamente entender o que ele está fazendo. Né? Então, essa importante dica. Estou vendo mais perguntas aqui. Alguém perguntou sobre organizar pela nuvem. Se tem alguma, o Rodrigo Câmara, alguma particularidade ou atenção na organização pela nuvem? Eu acho que eu uso a nuvem como um arquivo a mais. Aquele esquema 3-2-1, que seria, falar rapidamente, 3 cópias, 2 mídias diferentes, e uma delas guardada remotamente. Eu trabalho assim, eu tenho 2 HDs que são irmãos gêmeos e a terceira cópia está na nuvem. Então, se pegar fogo nos meus HDs do quarto inteiro, eu perder tudo, eu tenho ainda a cópia da nuvem. Agora, eu já tive uma nuvem que era sensacional, que era o Digital Rehold. Esses caras tinham um arquivo, um servidor em Nova York, outro em Nova Jersey, o terceiro na Holanda e um quarto offline. Parecia hiper seguro, era uma nuvem legal, só de fotografia, com software bacana para uso. Um dia recebi um e-mail deles dizendo que estavam sem dinheiro, que iam diminuir o atendimento e semana seguinte eles faliram. Então, assim, nuvem tem problema também, não dá para confiar em nuvem. Se eu sou um hacker, eu ia querer atacar o site da Google, da Sony. A Sony ficou com a base de dados do PlayStation, dos usuários do PlayStation, na mão de hackers durante, acho que quase um ano. Com o número de todos os cartões de crédito, aí não conseguiam tirar os caras lá de dentro, eles tinham toda essa informação. Então, as nuvens não são totalmente confiáveis. Eu acho que são uma baita de uma ferramenta legal. Eu acho que tem que ter, mas tem que ter na mão também. Eu não consigo não ter comigo os arquivos. Queria só complementar rapidamente o que o Marcos falou, essa questão, acho que lembrando essa questão da terceirização, que é complicada, né, de transferir a responsabilidade, a gente perde um pouco esse domínio, mas em relação específica a trabalhar na nuvem, que foi a pergunta colocada, se eu não me engano, a gente tem, dependendo do contrato que você tem com esse provedor da nuvem, aí é mais caro você trabalhar na nuvem, porque isso demanda um arquivo dinâmico que você possa acessar rapidamente, né? Então, tem alguns provedores que vão te cobrar mais por isso. Então, muitas vezes, grandes empresas optam por não trabalhar na nuvem, mas ter um backup só, né? Um arquivo um pouco mais fixo, permanente, assim. Então, é uma coisa que vale investigar. Talvez ter a nuvem para trabalhar nela não seja uma coisa muito interessante por conta de custo e esses riscos envolvidos e tal. Uma vez eu estava fotografando numa plantação de café, aí tocou o celular, era um cliente desesperado atrás de uma foto que eu havia feito há uns 4 anos atrás, e ele precisava daquela foto naquele momento para uma capa de revista, acho que da revista Exame, uma coisa assim. Eu falei, cara, estou na plantação de café, mas peraí. Eu acessei a minha nuvem pelo celular, fiz as perguntas, botei o nome do cliente, o ano, em 5 minutos eu encontrei a foto e mandei o link para ele baixar em alta resolução. Até eu fiquei impressionado, foi tão rápido que eu resolvi o problema do cara.
Por quê? Porque tinha metadados, tinha data, tinha tudo, e eu tinha acesso à foto porque estava na nuvem. Eu acho que é muito legal a nuvem, mas não como guarda única, nunca. Eu já apanhei com o Digital Railroad. Bom, pessoal, já passamos um pouco do tempo regulamentar. Só para responder algumas questões práticas, esse vídeo está sendo gravado, vai estar disponível já a partir de manhã, tanto no Facebook como no site do Instituto. A gente vai fazer uma pequena minutagem, para vocês saberem onde entram as falas, para se quiser voltar e rever uma das falas, vocês vão ter acesso, alguém quiser assistir depois. E também a gente vai fazer isso que a Joana comentou, de disponibilizar essas referências para vocês poderem fazer um pouco mais de pesquisa. E, obviamente, o que a gente está propondo são algumas referências, acho que vocês têm que também pesquisar além disso. E não esquecer que a gente continua, a gente já viu onde tudo estava semana passada, hoje a gente já organizou tudo, né? E agora a gente tem esse grande universo de coisas que foram a gente conseguiu organizar, e a gente vai discutir a questão da seleção. Eu acho que a seleção vai ser um dado importante para a gente. Nós vamos estar com a Mariana Newland, que é do Instituto Moreira Salles, e a Carolina Matos, que é uma especialista que está fazendo vários trabalhos interessantes, vai vir falar sobre memória e seleção. Eu acho que vai ser mais um dia interessante. A gente continua depois, na semana seguinte, a gente vai descrever, a gente vai voltar a discutir metadados e falar de novo como que é a descrição automática. E daí, finalmente, vem armazenamento, tá? Daqui 3 semanas. Então, daí vocês podem fazer todas as perguntas de nuvem. Daí a gente vai falar sobre acesso, como que a gente acessa o material, o que significa postar. A gente vai trazer 2 convidados interessantes também. E depois falar sobre ir do digital analógico e daí a última semana de encerramento. Então, beleza, agradeço a companhia de vocês. Não percam os próximos capítulos. A gente está Toda terça-feira, às 5h30. Obrigado, Jara. É isso aí. Então, muito obrigado de novo pela presença de todos. Obrigado, Jorge, Marcos e Joana e Gabriel aí pelas falas de vocês. Valeu. Obrigada a todos. Boa noite.